ao meu ministério, à minha igreja. É o mesmo Espírito que está aqui, que sopra aqui em São Paulo, que sopra na África, é o mesmo Espírito que está na Ásia, é o mesmo Espírito que está em qualquer lugar do mundo, é o mesmo Deus, é a mesma missão de Deus, é o mesmo amor de Deus, o amor que Deus tem para a minha cidade, para alcançar o meu povo lá em Pernambuco. É o mesmo amor que Deus tem por São Paulo, é o mesmo Deus que tem um amor pela África. Esse paradigma que a gente criou dentro da missiologia, de que a missão só é feita de forma transcultural, que a gente tem que ultrapassar os continentes para se dizer missionário. Hoje eu sou missionário na cidade que eu nasci, sou missionário na minha cidade, e eu entendo isso perfeitamente, tanto que Deus me trouxe aqui para São Paulo para falar. Então eu creio muito que a gente pode construir aqui uma ideia, e eu vou compartilhar até onde eu entendi que Jesus está me levando. Mas eu creio muito nessa palavra, quando Jesus fala da parábola do semeador, que a palavra, quando é a palavra de Deus, é a semente, e essa semente ela já tem um objetivo claro. Eu sou biólogo de formação, antes de estudar a minha área teológica, e a semente ela já tem o DNA do que ela vai ser na sua fase adulta, não se modifica. Algumas anomalias do caminho, mas uma semente de manga vai na mangueira. Então a palavra de Deus ela já tem um objetivo no seu coração e no meu. A parábola do semeador diz que a grande dificuldade é no solo, em quem vai receber a semente, que a gente tem que preparar nos corações. Eu creio que eu fui preparado aí pela oração do reverendo Wagner, muito, não é presbiteriana, né? Uma oração dessa. Eu sou da Igreja de Jesus. Amém, glória a Deus. Muito bem. E nessa 1h e 20, eu quero compartilhar hoje uma parte de como é que a gente, esse tema que a visão mundial está trazendo, aparentemente parece que ele não faz muito sentido. Igrejas transformadas que podem impactar uma cidade. Me permitam contar a minha experiência. Eu estou vindo de uma cidade no estado de Pernambuco com 200 mil habitantes, chama Cabo Santo Agostinho. Eu estou trabalhando no Cabo e em Mojuca, são duas cidades perto, que quem conhece um pouco de mercado sabe que tem um porto de Suape lá que fizeram, mas quem não conhece, quando eu falo de Porto de Galinhas, aí todo mundo lembra de quando é que geograficamente vocês estão situados pelo litoral, mas é uma região contrasta, porque você tem de um lado o litoral, do outro lado é a zona da mata. Então a nossa monocultura é cana-de-açúcar, e é uma área enorme de cana-de-açúcar. Quem sai do aeroporto para ir para o litoral só vê cana, né? Produz álcool, açúcar. Então a gente tem muito esse contraste de estar no litoral, que é um perfil cultural, e estar na zona da mata, que também é um outro diante da cultura de como é que uma usina de cana-de-açúcar funciona, aquele processo coronelista e etc. E o Cabo de Santo Agostinho é uma cidade muito interessante para a região, porque eu sou natural de lá. Eu estava contando que eu me lembro, com 9 para 10 anos de idade, existia um programa policial na rádio. Naquele tempo, nem todo mundo tinha televisão, então a maior parte das pessoas ficavam escutando o rádio para se informar. E aí os rádios eram muito altos, porque o pessoal ia fazer o café da manhã, e a gente escutava da rua, que é chamado Bandeira 2, é um programa policial que ia informando tudo que foi acontecendo à noite de violência urbana e etc. Tipo o nosso Gil Gomes. É o Gil Gomes. E é engraçado que a cidade do Cabo era 30 anos atrás conhecida como Cidade da Morte, porque todo dia morria gente. E a gente até brincava que se matava um hoje, aí já amarrava o outro para amanhã, para ele não fugir.
para que todo dia morresse um, sabe? Era uma cidade muito violenta. Também devido ao desenvolvimento, essa coisa do crescimento. As drogas tinham acabado de chegar na cidade. Ainda não tinha crack, mas já tinha droga e era muito, muito difícil. Nessa época, os evangélicos não passavam de 15% da população, que também não era 200 mil habitantes, mas não era mais do que 15% da população da cidade. A maioria era catolicismo. Então, se houvesse de existir uma influência religiosa, era do catolicismo romano, certo? Dentro do cristianismo, que era predominante. 30 anos depois se passaram e a cidade do Cabo, segundo estatística, ela foi a primeira cidade de Pernambuco que alcançou 50% dos evangélicos da população da cidade, se denominando evangélica, segundo o IBGE. E eu estava contando que eu sei que é ter uma cidade com pastores, com igrejas, com evangélicos. E interessante é que quando a gente vai tentar fazer a mesma análise dos dados da nossa cidade, o Cabo continua sendo a cidade, ou entre as cidades mais violentas do estado de Pernambuco. Inclusive, interessante que esse ano de 2019 a Unesco fez uma pesquisa entre cidades com mais de 100 mil habitantes. A cidade do Cabo hoje no Brasil está em primeiro lugar como uma cidade mais perigosa para um jovem negro viver. A probabilidade de um jovem negro morrer com um tiro de arma de fogo na cidade do Cabo é maior do que qualquer outro lugar do Brasil com mais de 100 mil habitantes, como a cidade de vocês. E é uma cidade que as principais avenidas da cidade, você vê uma igreja ao lado da outra, você vê a presença evangélica em todos os departamentos, no executivo, em vários lugares da cidade, no legislativo. Você vê a presença evangélica. E aí vem a pergunta. Eu escrevi meu terceiro livro por conta dessa pergunta que veio para dentro de mim. Não estou questionando que a gente cresceu. Eu acho legal os evangélicos terem crescido. Eu trabalho com isso. Eu me tornei especialista em plantação, revitalização e crescimento de igreja. Quem mais deseja que os evangélicos cresçam sou eu. Eu trabalho de noite por isso. No entanto, me veio uma interrogação enorme. Será que quando a igreja crescer, isso vai resultar em transformação de uma cidade? Será que quando a igreja crescer, a gente vai ter essa expectativa? Eu estou tendo uma experiência missionária, vivendo em um lugar que não está sendo muito bem isso. Aí a gente pode fazer uma série de perguntas, por que não está? E aí uma das coisas que eu tenho notado é que a gente precisa voltar a olhar para a igreja de novo, com um olhar amoroso, mas com um olhar sério, de que se tiver que se submeter a uma transformação, para o sentido que Jesus está chamando, a gente tem que ir. Isso aconteceu comigo. Eu sou pastor batista há 7 anos, e isso aconteceu comigo, que eu vou contar para vocês um pouco agora da minha experiência. A igreja, segundo o pastor Bill Hybels, diz: a igreja é a esperança para o mundo. Eu acredito nisso. Eu acredito muito nisso. Então, eu não estou falando, não estou escrevendo sobre igreja, eu não estou falando sobre igreja querendo apenas acusá-la ou denunciá-la, porque eu estou dentro dela. E eu me permito estar exatamente para dizer: estou falando, mas estou lutando, vamos lá, minha gente. Então, igrejas transformadas, impactando as cidades, é um tema que a gente precisa voltar a pensar. E eu dou os parabéns à Visão Mundial por estar trazendo esse tema novamente para a reflexão da igreja, porque ouvi no ano passado o Valdir Sterneider, lá em Recife, ele levantou essa questão de que no final do século XX a igreja orava para crescer. Ele dizia que uma igreja com 100 membros era uma mega igreja dentro de uma cidade.
por volta da década de 70, 80, uma igreja com 100 pessoas era uma igrejona. Os evangélicos eram 7% da população, 8%. E aí a igreja orou para crescer. A igreja pediu a Jesus para salvar as pessoas. Surgiram pregadores evangelistas da maior, como o Caio Fábio, que pregava e o povo ia para frente, aquele momento muito especial de outros pregadores também no Brasil. E aí o Valdir levanta uma questão muito interessante, que quando a gente orou para a igreja crescer, ela cresceu. Deu a gente igreja grande, mas a gente não estava preparado para cuidar dela. Então as nossas igrejas cresceram e estão faltando os mestres para ensinar ela agora a amadurecer. Então a gente tem muita gente dentro da igreja, muito potencial dentro da igreja, mas uma fé superficial, ela não está sendo aprofundada. Está faltando os mestres serem ouvidos. E a gente está criando agenda após agenda, agenda após agenda, tudo no campo superficial, encontro disso, vamos para aquilo, mas ninguém está parando para aprofundar. Algumas denominações, algumas pessoas estão pensando em aprofundar, mas o universo da igreja, muito maior, está achando que só cumprir uma agenda religiosa na semana já está conseguindo fazer a obra de Jesus. E a gente está precisando de mestres para ensinar a gente agora como é que segue Jesus. Porque alcançado por Jesus a gente já foi. Então a igreja do século XXI ainda tem que estar aberta para o que Jesus está trazendo de novo, porque o mundo está mudando. A nossa pós-modernidade é um desafio. Então hoje eu vou falar e vou animar o coração dos irmãos que é possível uma igreja mudar para a agenda de Jesus sem mudar, sem deixar de ser igreja. Que eu acho que é o medo da gente, pastor. O medo de nós pastores deve ser esse. Se eu tiver que mudar, o que eu preciso mudar para não deixar de ser igreja? Eu acho que é o conflito de muita gente. E a gente está conservando um modelo de igreja de 200 anos atrás, querendo se comunicar com uma geração totalmente desconectada com essa coisa de igreja. E a gente está botando culpa no menino. E não estamos sendo suficientes de ouvir e discernir o Espírito de Deus para fazer com que o nosso tempo ainda continue a mensagem sendo comunicada e amadurecer, minha gente. Está aí o resultado. A gente não amadureceu. A gente não sabe como é ser igreja dentro de uma escola, dentro do legislativo, dentro de um comércio. A gente não sabe. Então esse tema é muito relevante. Eu aconselho você a compartilhar com a gente. Amanhã vem de novo, estou gravando aí. Bota na internet para a pessoa ouvir. Eu não quero agora seguir um pouquinho do material, não sei como é que vai ser posicionado. Vou botar esse. Só o mouse aqui eu já consigo. Só com o mouse, né? Não, pode deixar aí, eu acho que só com o mouse aqui eu consigo passar. Ou você vai passar aí para mim? Passou? Não é esse não, é o outro. O outro? É o outro. Uma igreja para a cidade. Esse é o nosso texto. É esse aqui. Era como fazer. Porque coisa moderna, né? O pessoal já me entende. Vamos abrir a Bíblia, que a gente é crente. Vamos abrir a Bíblia aqui no texto. É esse aí. Isso, pode deixar aí. Assim. Mateus capítulo 9. Eu quero refletir a partir da luz das Escrituras o que é que a gente poderia fazer. Qual o sentido transformar a igreja e se tornar uma igreja para a cidade? Que eu acho que é essa transformação que eu estou querendo propor no Brasil. E não só eu, tem muita gente falando disso. Eu sou o menor entre todos que está trazendo essa reflexão. Não vamos ser mais uma igreja para nós mesmos. Vamos ser uma igreja para a cidade agora. Se até agora a gente não teve coragem de ir,
até a cidade. Vamos agora, acho que a hora é aprofundar nossa fé aqui dentro para servir a cidade de alguma forma. E um texto que me apaixona demais nesse senso da missão é o capítulo 9 de Mateus, quando se descreve, a partir do versículo 35, uma parte do ministério de Jesus, como ele realiza esse ministério. E para mim, uma das grandes marcas de uma igreja para a cidade é ela ser centrada em Jesus. Então ela olha para Jesus e copia Jesus como modelo. Então eu tive que fazer essa volta do olhar da igreja que eu pastoreava. Vocês vão vão entender quando eu começar a mostrar algumas coisas. Eu tive que voltar a olhar para Jesus e refazer a agenda da igreja. Mais ou menos isso. Então olhar para Jesus é importante, porque Jesus é o modelo, é o centro. É ele que pode fazer a mudança necessária, se a gente não estiver dentro do projeto, dentro da visão. Em Mateus capítulo 9, a partir do 35, diz que Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino, curando todo tipo de enfermidade e doença. E quando ele viu as multidões, teve compaixão delas, pois elas estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie trabalhadores para a colheita. Esse texto, eu acho que é um dos textos mais missionários que a gente tem sobre Jesus. Muitas outras coisas, mas ele parece que completa. Eu queria, à luz desse texto, compartilhar alguns aspectos que eu acho interessantes e que a gente aplicou. Eu estou há 7 anos revitalizando a Igreja Batista da Convenção Brasileira e estou plantando uma nova igreja desde o final do ano passado. Então estou com meio mundo de projeto aqui sendo executado. E esse texto ele é um dos textos básicos para a agenda da igreja, para muita coisa que a gente realiza. E faça aí. Uma das coisas que esse texto me traz são 5 aspectos que nesse texto eu consigo reproduzir na igreja ações como a que Jesus realizou como igreja. O ministério encarnacional de Jesus, ele é um ministério para fora. Apesar de Jesus, nesse texto, demonstrar que em alguns momentos ele estava ensinando dentro da sinagoga, mas você vê também no mesmo texto ações práticas lá de fora. E aí eu acredito nisso, que a igreja brasileira, ela não é uma igreja que está no sentido errado. Eu acredito que a igreja brasileira, ela pode estar se omitindo de fazer uma parte daquilo que ela foi chamada para fazer. Porque quando a igreja se reúne, e quem diz isso é o reverendo Jeremias Pereira, da presbiteriana, a agenda da igreja já foi estabelecida pelo dono. Quando ela se reúne para dentro, ela se reúne para edificação. Então, os nossos domingos, as nossas celebrações, a nossa escola bíblica, a proposta da escola bíblica de ensinar os fiéis, os nossos encontros, os pequenos grupos, coisa que está surgindo na igreja, que é para dentro, tem uma função, que é amadurecer, que é ganhar para Jesus, que é trabalhar o que eu chamo de espiritualidade da igreja. E nesse texto você vê Jesus na sinagoga, que é para dentro, que era a igreja que ele tinha na época, ensinando, anunciando o evangelho do reino, das boas novas. Mas também você vê Jesus com a agenda do lado de fora. Sabe por quê? Porque pessoas que existiam naquela época, que tinham enfermidades, como paralisias,
cegueira, lepra, essas pessoas que Jesus foi se encontrando no caminho, elas não tinham acesso à igreja. A igreja daquele tempo, essas pessoas que tinham enfermidades, elas não podiam ter acesso às igrejas. Então, se Jesus se encontrou com elas e trouxe cura para elas, Jesus se encontrou com elas aonde? Do lado de fora. Então, a agenda da igreja é esses dois braços. Dentro da igreja, de edificação, de busca por sua espiritualidade, mas também dentro da igreja, do lado de fora. Então, a igreja que só trabalha dentro, ela não é que ela está errada, mas está faltando essa dimensão de fora. E aí tudo muda. Passa aí, gente. Primeiro, pensando no primeiro aspecto, no primeiro versículo, que é o 35, diz que Jesus andava em todas as cidades e todos os povoados da região da Galileia, ali onde ele praticamente a maior parte do ministério dele aconteceu. Esse aspecto do andar, ele é importante. Você precisa conhecer onde você está, mas não é um conhecer apenas porque você mora, mas é um conhecer intencional. Que se a nossa mente for uma mente que a igreja existe para cumprir uma missão, então tudo que se faz dentro da cidade tem que estar sendo conectado à missão de Deus no mundo. Então, desde conhecer a sua cidade, a população, identificar onde é que estão as pessoas que você precisa alcançar, onde estão os ricos, onde estão os pobres, onde estão os grupos, cidades como as nossas hoje, mais povoadas, a gente chama hoje de tribo urbana, onde é que estão tal grupo, onde é que está tal grupo, onde é que está, e ir fazendo intencionalmente planos para alcançar os perdidos. Então, por exemplo, essa é a região que eu fui revitalizar em 2012. Ela é meio litoral, zona da mata, cidade de Pojuca, num distrito chamado Camelo. Camelo dentre os 3 distritos que Pojuca tem, ou são 4, a Camelo é o mais distante que tem, cerca de 20 mil habitantes, e aí termina que, pela sua distância, a gente entende ser o mais pobre que existe dentre esses distritos, é o de Camelo. Quando eu fui chegar lá, uma das coisas que eu fiz foi uma análise do que era o lugar. Então a gente observou dados que depois foi muito importante para desenvolver a eclesiologia da igreja para o público-alvo. Então, um bairro onde você está, por exemplo, se você está plantando uma igreja num bairro onde a vizinhança não tem necessidades materiais, não faz sentido você tentar desenvolver cesta básica, sopão, entendeu? Então, você conhecer do lado de fora onde você está é fundamental para que você desenvolva um ministério relevante na cidade. Porque se você considerar, eu vou tentar alcançar a Indaiatuba toda, não consegue. Os problemas de Indaiatuba todo vai ser sempre maior do que a sua igreja. Por isso que o trabalho da unidade das igrejas para alcançar uma cidade se faz necessário. Então, conheça a sua cidade, conheça a sua região. Você precisa saber quem está ao redor da sua igreja, conhecer quais são as necessidades das pessoas. Elas não têm só necessidades materiais, pode ter emocional, pode ser gente muito boa, profissionais capacitados, ganhando bons salários, e está lá dentro do quarto agora pensando em se matar de uma depressão, com menos de 30 anos de idade. Aí você diz, não tem motivo nenhum. Ela está ganhando 15 mil, trabalhando não sei aonde, num concurso tal, não sei o que, e está querendo se matar. E a igreja daqui a pouco, a notícia, ele não sabia. Porque não é só a necessidade física, tem as emocionais, tem um universo de coisa que está acontecendo na cidade que você precisa conhecer. Por exemplo, o levantamento que eu fiz, essa região que eu estou, ela é a região com o maior número de evangélicos do estado de Pernambuco.
em quantidade, porque Recife, pelo o universo que Recife é, Recife sempre vai ser maior. 1,5 milhão de habitantes, qualquer 10% é muita gente, né? As nossas cidades aqui são cidades de 80, 90 mil, 100 mil habitantes. Mas, de porcentagem, a média é 40% de evangélicos, 50% já. Então é Pai Senhor, é Pai Senhor, Pai Senhor, Pai Senhor, para tudo que é lado. Fui para uma convenção política, assisti a uma convenção uma vez, uma eleição, e eu não consegui passar 10 minutos, porque cada vereador que subia, Pai Senhor, povo de Deus, essa minha gente. É um culto, 95% dos evangélicos, eles são de orientação pentecostal ou neopentecostal. Isso também implica na sua missão, onde você vai estar, dependendo, porque isso termina que reproduz uma cultura na cidade daquele modelo de igreja. Então, se você, como eu, fui inventar lá em Camelo, de jogar bola, aí olhando na hora ali, porque tem muita coisa. Fui inventar de jogar futebol, com 60 homens da comunidade que tinha um clube lá. E aí eu descobri nesse dia que era pecado jogar futebol lá na cidade. Entendeu? Por causa da cultura. Por quê? Porque a predominância é um modelo, e aí ela consegue, na cidade, imprimir o seu formato, seu paradigma, o código, a visão de ser igreja. Também para a cidade, muito de fora. E aí você chega, sem considerar isso, vai jogar bola e vira pregação de domingo, como eu virei. Olha o pastor da Serra vai jogar bola. Tem que conhecer sua cidade. Você é estrangeiro, está chegando, você não pode impor o que você pensa e acha de goela abaixo no povo. Eles já estão lá há muito tempo pensando na fé. Não precisa, com o tempo pode modificar. É a região com maior índice de violência do Estado. É a região que morre gente todo dia. Eu estava contando hoje que essa semana eu recebi a foto de uma joinha de Jesus. Com 19 anos já estava com 20 mortos na lista. As crianças lá não chegam a 20 anos, as vulneráveis, as que estão no meio do trânsito. Antes disso, alguém dá um jeito nela. Então é muito violento. Tem chacina de 5, 6. Essas cidades todas aqui, não das praias. Vocês não deixam de ir na praia. Deixa eu ver, senão é um negócio. Mas as cidades que são na parte de cá do canavial. Engraçado. Isso é aquele mapinha da Cepal, que eu trabalhei muito com aquilo. Na região onde cresceu o maior número de evangélicos, é a região onde cresceu o maior número de sem religião, segundo o IBGE. Aqueles dados do IBGE, de um grupo que está crescendo no Brasil sem religião. A cidade que eu estudo cá, 1/4 da população se denomina sem religião. E onde os evangélicos cresceram. Aí a gente diz a juventude, né? Quando vem o silêncio é porque o grilo começa a cantar. Grilo, grilo. Quando grilo. Tem alguma coisa acontecendo nas cidades que a gente precisa voltar a olhar as cidades. Jesus andava. Essa coisa que a gente está começando a criar, uma igreja, um conforto na igreja, um lugarzinho para ela ficar, e proteção, muita proteção aqui nesse prédio, muito conforto, muita coisa. As pessoas não querem mais andar, não querem mais se comunicar com a cidade. A gente criou uma fortaleza na igreja tão interessante que ela não sabe mais, ela não conhece mais a cidade, está com medo de andar. O ministério de Jesus foi andando, não foi parado. Alguns momentos é parado, outros momentos é andando. Então essa dinâmica de pensar para fora e de começar a andar na cidade, ela é bíblica. E se a gente for usar Jesus como modelo, ele andou. Passa aí, reverendo. Um outro aspecto, anota aí, os alunos aí estão anotando. Conheça a sua igreja. Porque quando você conhece sua cidade e você conhece sua igreja,
você vai ver se sua igreja tem como alcançar a sua cidade. Nós que achamos diagnóstico. Então conheça a sua igreja. Eu vou contar para vocês a história que mudou meu ministério. A história que mudou meu ministério. Eu sou pastor batista. Desde a minha conversão, eu sou batista tradicional, convenção brasileira. Então, como eu me tornei pastor, na minha cabeça de pastor, era se preocupar com o culto de oração da quarta-feira, se preocupar com a escola bíblica dominical, que tem que ter, senão o pastor é demitido da igreja, se não tiver PT. E tem que ter o culto de domingo, celebrar a ceia uma vez no domingo, se especialmente primeiro domingo do mês. Batizar os crentes e visitar os irmãos, e principalmente de igreja do interior. Tem que visitar, senão eles ficam com raiva. Se visitar um, visitar o outro, é uma agenda de um pastor batista. Quando tem encontro das associações, você tem que ir. Quando tem assembleia da convenção estadual, você tem que ir. Quando tem uma vez no ano da brasileira, se tiver dinheiro, vai. É uma agenda batista. Eu morava em Camela. Eu deixei tudo que eu fazia e fui morar em Camela. E aí, Ipujuca é cidade interior. E houve uma eleição municipal. Eleição municipal interior sempre é polarizada. Isso é novidade no Brasil, ser polarizado agora, mas o interior sempre é. E é engraçado que não tem nem número, não tem nem o número do candidato, porque tem tanto analfabeto que é por cor. Então, o candidato usa uma cor, o candidato usa outra. O pessoal vai votar pela cor, não por número. Ele na hora vai que recebe o papelzinho para votar no número. E aí teve uma eleição. Nessa eleição, se você apoia o candidato que ganha, você tem 4 anos, seu emprego é garantido. Mas se você não apoia, 4 anos de dificuldade. De muita dificuldade. E aí, quando aconteceu essa mudança de prefeito, eu notei muita gente na rua. 6 meses depois do novo prefeito ter assumido, ainda tinha muita gente na rua. Não era normal. A outra gestão, você não via quase ninguém, todo mundo ocupado com alguma coisa. E aí, quando eu notei na praça principal da cidade uma quantidade enorme de homens assim sentados, e eu fiquei olhando, disse, meu Deus, o que é aquilo? Aí eu cheguei mais perto e era o que a gente chamava de sindicato. Então tinha uns 3 sindicatos na praça. Sindicato é um grupo de homens que botam uma garrafa de água dentro no meio e um tira-gosto e passa o dia ali bebendo e conversando, que são os alcoólatras. E lá nessa região canavieira tem muito. Então, não dava para notar muito porque eles estavam trabalhando no corte de cana na prefeitura. Só que quando acabou o emprego, eles não são alcoólatras, então não tinha o que fazer. Aí